Fala Pelais, hoje começando na Rede TV, com o nosso convidado, Dr. Severino Ramos, defensor público, e a doutora Mariane Ramos, advogada. Doutor Severino e doutora Mariana, um prazer enorme aqui na Rede TV. Como dizia doutor Pelais, um amigo meu do Rio, desembargador Jorge Breno Magalhães, ele dizia, é um renovado prazer. É um prazer. Prazer, doutor Pelais, prazer, doutora Mariana, satisfação. Estamos aqui mais uma vez na Rede TV para elucidar algumas questões que Vossa Excelência possa nos trazer. Primeiramente, quero agradecer o convite, doutor Pelais, doutor Severino, de estar aqui a essa mesa e podermos tratar sobre assuntos relacionados ao ambiente jurídico. É um prazer enorme porque a Rede TV está de porta aberta para uma grande advogada e um grande defensor público. Doutor Severino, e a Defensoria Pública? Dá para explicar aí à população como funciona? Doutor Pelais, a Defensoria Pública, eu dizia que é a maior porta que o Brasil tem para acesso à justiça. Para você acessar a justiça, é preciso que você tenha uma demanda. Mas muitas vezes, doutor Pelais, o assistido, aquela pessoa carente que precisa dos serviços da Defensoria Pública, não sabe nem como chegar na Defensoria Pública. Tá? Muitas vezes não sabe nem colocar a sua demanda. E por isso eu acho de suma importância tratarmos do assunto de hoje, que é acesso à justiça e educação em direitos. Né? Porque, como Vossa Excelência sabe, muitos brasileiros, muitos capixabas, não sabem, ratifico, né? Não sabem acessar a justiça. O que é a Defensoria Pública, né? Que ele não sabe procurar o defensor, sabendo que ele não vai gastar dinheiro, porque o defensor, quem paga o defensor público é o governo do Estado, que você é concursado na Defensoria. É diferente do advogado particular, porque se for procurar um advogado particular, ele tem que tirar do bolso dele. Exatamente, doutor Pelais. Então, a primeira diferenciação é o defensor público que, através de um concurso público, ele ingressa na administração pública e ele trabalha ali através do Estado, ele é pago pelo Estado para estar assistindo, para estar defendendo os assistidos em todo o meio jurisdicional. O advogado não. Nós, advogados, somos regidos por um Estatuto de Ordem, a Lei 8906, de 94, e esse Estatuto de Ordem, ele tem toda uma questão disciplinar, e nessa questão disciplinar temos também a questão dos honorários advocatícios, que devem sim ser respeitados, e quando esses honorários advocatícios na esfera da advocacia não podem ser pagos, custeados por alguém, sim, nós indicamos ali a Defensoria Pública. Muitas pessoas me procuram como advogada e não podem fazer o pagamento. E eu indico, sim, a Defensoria Pública, que tem, né, um meio bem alastrado aqui no estado do Espírito Santo, que vem crescendo cada vez mais, em Vila Velha, na Serra, em Cariacica, para assim estar tendo o seu direito, né, a partir do artigo 5º do inciso 35 da Constituição, amparado através da Defensoria Pública. A Defensoria tem esse poder. O defensor, o advogado particular, pode trabalhar igual o defensor público, por conta dele não cobrar nada? Não. Nós temos o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem, e esse Tribunal de Ética e Disciplina, ele verifica todos os atos disciplinares em que o advogado, ele avilta, ocorre o aviltamento de tabela. Aviltamento nada mais é do que você cobrar abaixo do valor da tabela ou não cobrar, né? Então, nós somos regidos por um Tribunal de Ética e Disciplina, e esse Tribunal de Ética e Disciplina, ele é bem atuante no estado do Espírito Santo para que nada ocorra. Então, vamos, doutor Severino, já que não é para pagar, a população não deve pagar, o que o senhor acha como defensor público nesses momentos, dessas pessoas que não têm condições? Doutor Pelais, primeiro eu diria para Vossa Excelência que aquele que é assistido da Defensoria Pública, ele paga sim através de impostos, tributos, do pãozinho que ele compra na padaria, tudo que ele faz no seu dia a dia, ele já está contribuindo. Só que tem uma certa regulamentação. Primeiro eu vou tentar explicar, doutor Pelais, como funciona o sistema de justiça no campo envolvendo Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. Nossa Carta Política, bem sábia, ela colocou cada um no seu lugar. No caso
Defensoria Pública, a doutora Mariana já falou, né? Artigo 5º, inciso 35, se eu não me engano. Mas quando você vai mais para frente, você vê que ali tem uma sequência, nos artigos, por exemplo, 127, e seguintes, trata das atribuições do Ministério Público. Aí você passa para o artigo 133, né? Já tem a atuação da Defensoria Pública. É da Constituição Federal também. Constituição Federal. O 134 e o 136, né? O 133 diz as atribuições da advocacia e o 134 da Defensoria Pública. Tá? Já com relação ao Poder Judiciário, é o artigo 192 ao 126, ou seja, cada um tem a sua atribuição. Por que eu falo isso? Muitas vezes o advogado se sente, quando está até mesmo na tribuna ou na sala de audiência, tem alguns que se sentem inferior, mas não, todos ali naquele momento, juiz, defensor, promotor, advogado, somos iguais para efeito de justiça, para que saia uma decisão de acordo com a realidade fática posta, né? Então, só que há uma diferença na atribuição de cada um. Por exemplo, a advocacia tem lá as prerrogativas dela, a defensoria também tem a sua prerrogativa, que é fundamental para se fortalecer a assistência ao pobre, porque defender pobre não é fácil, já vem sofrido, já vem, muitas vezes, uma oitiva para o assistido, ele já sai satisfeito, né? Então, eu se pergunto, qual a atribuição da Defensoria Pública? Eu digo para Vossa Excelência que ela é desde uma atuação administrativa, que muitos brasileiros não sabem, muitos capixabas não sabem, que muitas demandas podem ser resolvidas sem usar o Poder Judiciário, porque, de acordo com se não me engano, artigo 2º da Lei 80/94, que trata da norma que regulamenta a atuação da Defensoria Pública, o defensor público ele pode e tem o poder de formar título executivo extrajudicial. Se homologado no judiciário, ele vira um título judicial. Mas muitas demandas são resolvidas sem que sequer precise homologar. Muitas vezes precisa homologar quando é uma questão que envolve criança, porque o MP tem que dar o seu parecer e o juiz tem que concordar com aquele pedido realizado. Ou seja, não é tão fácil, a coisa é meio complexa, mas o assistido, ele, com toda a modéstia, ele é bem assistido, tá? Pela Defensoria Pública, como também é pela advocacia, mas cada um o seu, cada um, como diz o outro. Doutor Severino, no momento que está tendo audiência, acontecendo audiência, não compareceu o defensor público, se tiver um advogado particular, a doutora Mariana pode assumir o lugar do defensor público, né, doutora? Então, doutor Pelais, ocorre também o caso de advogados dativos, ali nomeados através do juízo. O juízo, ele nomeia os advogados nativos para serem sanados no momento do ato. É importante frisar também, doutor Pelais, que o Supremo Tribunal Federal, ele já designa o defensor público a forma da não inscrição no quadro da Ordem dos Advogados. Então, é inconstitucional hoje a exigência de estar inscrito no quadro da Ordem dos Advogados, tendo em vista que ele exerce sim uma função jurisdicional para acesso e amparo à justiça, mas há uma diferenciação, uma vez que o defensor público, ele sim, ele exerce função estatal, ele é um advogado público, não pode de forma nenhuma ser um advogado privado, ele não pode fazer outras ações e diferente, né, do advogado particular que ele exerce ali de forma privativa a advocacia. Então, doutora Mariana, a senhora é obrigada a receber pelaquela audiência, né? Quem paga essa audiência? É o governo ou a Defensoria Pública? Quem paga é a Procuradoria-Geral do Estado, é o Estado que paga, uma vez que hoje, atualmente, a Defensoria Pública não comporta o número de assistidos e de pessoas que não podem ter aquela tutela jurisdicional amparada. Então, a partir dali, ela vai e nomeia os advogados para os atos em que os defensores públicos não estão, vamos dizer assim, não estão dando conta de tanto trabalho que há ainda no Estado. Eu fazia um complemento para responder a sua pergunta, doutor Pelais. A sua pergunta inicialmente foi se o advogado podia fazer de graça. Foi isso mesmo? Sim, sim. Olha só,
eu sempre digo que no Brasil, não é só no Espírito Santo, né? Quando se fala de defensoria pública, nós falamos de cobertor pequeno. Né? Quando o cobertor é pequeno, não cobre todo o corpo. Né? E aqui no Estado, como em muitos estados, a advocacia vem dando esse apoio ao assistido que não tem um defensor público. Por exemplo, se eu sou defensor de uma comarca X, tá? E aqui costuma ter isso, né? O cobertor é pequeno, eu, por exemplo, sou titular da Seta Recursal Criminal, onde atuo na segunda Câmara Criminal, câmaras reunidas. A minha designação também serve para o Conselho de Magistratura e órgão especial. Eu sou titular dessa ponta. Mas eu atuo também no interior. Por exemplo, Alfredo Chaves, eu sou órgão de execução e sou diretor administrativo. Então, só que eu não estou lá todo dia. Então, quando eu não estou, o juiz nomeia um advogado, o nosso governador normatizou o direito do advogado de receber um X. Então, tem uma tabela. A própria OAB, a doutora Marina sabe muito bem, organizou uma forma de o advogado participar através de uma lista, né, doutora Mariana? Exatamente. É feita, no início do ano, é feita uma lista para preparos de quem tem o interesse de estar sendo atribuído a esses atos. Porque uma vez que a gente é nomeado, nós respondemos o ato daquele processo e vamos ali receber conforme a tabela da ordem, né? E conforme o juízo faz o pagamento, no momento da ata, ele já coloca o valor que você vai receber. Então, no momento deste ato, você vai responder o ato do processo. E depois, se você, obviamente, se for nomeado para outros processos, você vai ser dativo em outros processos. Então, você precisa ter esse respaldo desta tabela e ser, sim, uma das pessoas que foram nomeadas. Você tem que estar lá aguardando a lista, se inscrever, certamente, tendo em vista a sua possibilidade, sua disponibilidade de comarcas, né? Tem pessoas que conseguem atuar em várias outras comarcas, tem pessoas que só atuam na Grande Vitória. Então, os dativos são fundamentais e essenciais para Só, doutor Mariane, é só para essa audiência a senhora vai ser convocada, só para essa audiência. Aí terminou a audiência, a senhora não tem nada a ver mais com o processo, que volta para a Defensoria Pública. É assim que funciona? Isso depende. Às vezes você é nomeado para o processo e às vezes você é nomeado para o ato. Né? Às vezes você está na sala da OAB e não tem advogado, o juiz não pode deixar, né, de fazer a audiência e você é nomeado ali para o ato da audiência. E outras vezes você é nomeado para, assim, sim, assistir aquela pessoa durante todo o processo. Então tem várias formas de você ser um advogado ativo para o ato ou para o processo inteiro e por aí você vai vendo que as pessoas vão ter acesso à justiça dessa forma. Doutora Mariane e doutor Severino, 1 minuto, já voltamos já. Estamos de volta com Fala Pelais, doutora Mariane e doutor Severino. Doutor Severino, semana saiu um acordo de uma pessoa que estava no fechado, preso, e voltou e conseguiu para o semiaberto. Vossa Senhora viu esse acordo? Vi. E quem era o... Doutor Severino Ramos. Pois doutor. Isso é muito importante, porque as pessoas acham que o defensor público só atua aqui embaixo. Quando sobe para Brasília, ele esquece o processo. Não é assim, não? Não é assim. Eu posso até dizer para o senhor que no passado, lembra que eu falei aqui um certo dia que a nossa instituição de defesa pública vem avançando desde o primeiro concurso, 2006, e em 2011, com o acesso do governador Casagrande, nós começamos a nos fortalecermos, né? Entrou o defensor público na época, doutor Gilmar, que com uma boa relação, né? E, como falei, o bom mineiro, soube fazer política e conseguiu dar um avanço e fortalecer, inclusive, a recursal criminal, onde eu sou titular. Então, hoje, se um cidadão é acusado de forma injusta, né, e você tem elementos lá que pode combater a sentença, você apela, os desembargadores aqui do TJ vai rever a sentença, e no meu caso aí, o juiz condenou, o desembargador confirmou, e eu não concordei. O senhor conseguiu ganhar em Brasília? Consegui. Eu vi e fiquei
Eu consegui, através do habeas corpus, provar que a sentença estava equivocada, data vênia, né? Estava equivocada, e o cidadão não precisava ficar preso, né? De fato, não ficou, porque o STJ colocou no regime aberto, com direito à mudança para pena restritiva de direitos, né? Parabéns pelos defensor público, principalmente para o senhor. Conseguir isso é muito difícil, tá? O senhor é um bom defensor público, tá? A gente está aí, doutor Pelais, tá? Não só eu, o Núcleo dos Tribunais e a Defensoria Pública, né? Tem excelentes defensores, todos capazes de chegar a Brasília e conseguir reformar uma sentença aqui do tribunal. Não quer dizer que os desembargadores trabalham errado, é que o direito é assim. Às vezes o que é certo para um, para outro não é, e você vai estudando e vê que o STJ e o STF trabalham noutra linha. Tá? Mas nem sempre você consegue, é muito difícil mudar. O senhor hoje, o governador do estado, ajuda a defensoria muito? Olha, doutor Pelais, essa pergunta é bastante pertinente, né? Eu acho que o capixaba, ele tem que respeitar muito um governo que respeita uma instituição que lhe dá voz, né? Uma instituição que, ao ser fortalecida, vai ter arma para apontar para quem lhe investiu, né? E isso eu vejo de forma muito positiva. O governador, ele tem dado exatamente esse reforço à defensoria pública. Não é a favor que ele está fazendo, mas é um homem consciente. É pelo Estado, né? A população está precisando. Ele está fazendo cumprir o nosso ordenamento jurídico a partir da carta política, porque ali não é papel qualquer, foi a carta que disse que o cidadão que não tem condições financeiras para contratar advogado ou pagar custos, ele tem direito o acesso à justiça por meio de um defensor público. E o governador daqui, de forma consciente, de forma respeitosa, ele está investindo na defensoria pública, e aquele que não tem recurso procura assistência, como eu falei no outro programa com o senhor, tanto na área de saúde, na área do consumidor, criminal, família, né? A pessoa chega na defensoria pública e sai realmente com o seu direito, eu diria que garantido. Quando tem. Quando não tem, é como dizia Santo Agostinho, né? Ele recebe o dele que tem direito, dá o seu de cada um, né? Então, o cidadão, ele consegue realmente efetivar o seu direito, né? Seja porque precisa, por exemplo, de uma internação hospitalar, seja porque precisa de um medicamento. E isso, graças ao governador do estado, eu quero também falar mal do governador que trouxe a defensoria pública, né? Não a defensoria, o primeiro concurso, ou seja, o Paulo Artung, eu diria que ele constitucionalizou a defensoria pública, foi o primeiro governador do estado que criou por meio, e quem era na época era o doutor Florivaldo, que hoje era para estar aqui. Mas... Doutor Florivaldo, mandar um abraço para o senhor, que o senhor é muito importante. Desde a época que começou a defensoria pública. Sempre encontrei com o senhor, trabalhando, e parabéns mais uma vez. O senhor é de luta. Doutor Florivaldo Alves. Exatamente. Então, o Florivaldo, ele teve dificuldade na época para trazer o primeiro concurso, porque não havia muito interesse, mas ele, com a garra, com a inteligência que tem, implantou a defensoria pública, e eu, graças a Deus, fui um dos primeiros defensores a ingressar, né, no dia 12 de junho de 2006, adentrei na instituição no Estado, e estamos aqui tentando fazer um trabalho, eu diria que um sacerdócio. Eu faço como sacerdócio até porque eu me preparei para ser juiz, né, no Rio de Janeiro, na Escola de Magistratura. Estava pronto, estava até passando, né, quando passei para cá, e me apaixonei pela defensoria pública, né. Eu acho que é meu sacerdócio. Tanto que hoje, para fortalecer a minha função, hoje eu faço um curso de psicologia já para dar um melhor ao meu assistido. Não, o senhor hoje é uma pessoa muito importante na defensoria, ainda mais do jeito que o senhor trabalha de coração para a defensoria pública. Parabéns, doutor Severino. Eu vou lhe dar parabéns também, doutor Pelais. Eu lembro de uma história, eu não sei se... Mas faz o seguinte, me conta de uma situação que o senhor passou numa vara criminal, o senhor tentou ajudar o magistrado, ou a magistrada, não lembro bem se era magistrado ou magistrada, e
como eu falei, nós temos excelentes juízes do Espírito Santo. Muitos, muitos, muitos. Tá? Mas tem uns que, às vezes, se equivoca. É natural do ser humano, Sim, né? sim. Mas me conta essa história, Sim, eu achei interessante. Sim, doutora Mariana. Aconteceu o seguinte, eu não estou aqui falando de mulher, de homem, não. Era uma juíza, eu cheguei na audiência e pedi a ela que eu queria falar sobre a audiência que ia acontecer naquele momento. Ela disse para mim assim, doutor, não está na hora do senhor falar ainda. Eu falei, tudo bem, doutor, excelência. Eu não posso falar? Não. O senhor fica calado. Depois eu dou. Eu falei, tá bom. E o senhor tentou ainda falar de novo? Tentei falar de novo. Ela bateu não na mesa, bateu na não? mesa, doutor Mariano, não deixou. Aí ela abriu a audiência e foi. Com isso aí, 2 horas de audiência. Eu lembro que o senhor ficou assim, não é isso? Eu fiquei calado, quieto, 2 horas de audiência. O meu cliente foi condenado. Quando acabou, ela falou, doutor Palhares, o senhor está com a palavra. Eu falei, não, doutor excelência, eu não tenho nada a dizer mais não, porque essa audiência aqui é nula, porque só condenou um rapaz que já morreu, está morto. Aí ela falou, ô doutor, por que o senhor fez isso comigo? Foi, só não deixou falar, só quis, só a senhora. E na época, essa juíza era braba mesmo, batia na mesa, dava tapa. Então, o advogado passava apertado. E naquela época, não é igual hoje, não. O senhor conhece bem a doutora Mariane. Naquela época, nossa, lá, há 30 anos atrás, o advogado tinha que ficar calado, quieto, que o juiz batia na mesa e falava. Senhor, quando eu cheguei aqui, em 2006, eu tive muita dificuldade, né, de defender. Sim, eu conheci o senhor e nós estivemos juntos na audiência. Eu fiz uma audiência em Marechal, no seu lugar, porque a minha era depois da sua. Doutor Mariana, era depois da dele. Aí eu sentei, logo depois o senhor chegou. Aí o juiz pediu para mim se retirar, que o senhor estava presente. E foi uma honra para mim ter participado daquela audiência, que a minha é logo depois. Exatamente. Já desde aquele tempo, né, a gente já atuava em mais de uma defensoria. Como eu falei, hoje... O senhor estava vindo de Vargem Alta, um negócio assim mais ou menos. Vargem Alta ou Alfredo Chaves? Eu estava vindo certamente de outra defensoria, como hoje. Por exemplo, hoje, além de eu atuar nessas 4 lá no tribunal como titular, eu sou, né, eu falei, né, órgão de execução em Alfredo Chaves, mas eu atuo também, por exemplo, em Vila Velha, eu estou na fazendária, porque a defensora, o esposo teve um AVC e ela teve que se afastar. E também eu estou em Guarapari, na vara criminal. Hoje o senhor está em Vila Velha e Guarapari? Hoje o senhor vai e volta? Eu estou no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça também? Na segunda Câmara, Câmara Reunida, né? E tem atribuição para órgão especial, Conselho de Magistratura. Mas também atuo, além de Guarapari, eu estou na segunda vara civil de Guarapari, estou na Clínica Geral em Alfredo Chaves, que é tudo, e sou diretor administrativo, além de atuar como membro da comissão de prerrogativa, que é um tema assim, muito interessante, né? Porque muitas vezes aí vai cair naquilo que o senhor falou, de ter dificuldade com o juiz. Eu sempre ocupei meu espaço, né? E eu acho que inicialmente eu fui mal interpretado por alguns magistrados, e cheguei até a ter consequências, mas eu nunca tive medo de, se fosse o caso, representar o magistrado. Se fosse o caso, eu representava, né? Tanto para a minha corregedoria, para conhecer as dificuldades que eu estava passando, como também oficiava para o próprio Tribunal de Justiça. Tá? Eu não prevaricava, porque se eu prevaricasse, eu estaria fugindo da minha atuação. Né? O senhor me conheceu muito bem. Sim, eu conheci ocupando meu espaço. O senhor sempre foi valente e com a palavra certa como defensor público. Obrigado, doutor Perais. Parabéns. E eu quero falar com a doutora Mariane sobre a segurança pública no nosso estado, doutora Mariane. A senhora com uma grande advogada. Muito obrigada. Eu me sinto muito feliz de estar ao lado do doutor Pelais, doutor Severino. A Comissão de Segurança Pública é uma comissão bastante nova na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Espírito Santo. Ela só faz parte lá da OAB, né? Sim, eu faço parte desta comissão, tenho muito orgulho e muito carinho por essa comissão, que ela é pequena, mas inova, mas estamos ali para estarmos representando, sim, a OAB nos olhares da segurança pública. Esses olhares são os olhares de uma forma geral,
tá? E nessa forma geral, a gente atribui tudo que ocorre com relação à segurança pública e tem o viés, o olhar que a OAB ela vai adentrar, nós temos que dar a nossa opinião, nós temos que discutir ali se há cabimento ou não para averiguações, até mesmo para que não ocorram injustiças, né? As comissões são muito importantes com esta finalidade, de não ocorrer injustiças, averiguar sim todos os fatos, todos os atos, estar atuante sim na Ordem dos Advogados do Brasil. Este é o papel da Doutor Mariana, isso aí começou nessa administração agora ou já tinha antes? Essa comissão foi criada agora, junto com o presidente, o Dr. Fábio Marçal. Ele também é extremamente qualificado, honrado, respeitoso, é uma pessoa extremamente gabaritada para estar nessa presidência e eu tenho muito orgulho de estar nesta comissão. Essa comissão faz parte do Estado inteiro, a senhora anda o Estado inteiro pela Ordem dos Advogados ou particular pela senhora? Não, ela é uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo. Então, se ocorre alguma coisa em Viana, São Mateus, a comissão ela tem este papel de estar averiguando, de estar dando o parecer dela e estar atuando em prol da segurança pública. Então, isso aí agora é nessa administração que começou? Sim, ela foi criada nessa administração do ano de 2022. Sim. Doutor Severino, e o poder de requisição? O que o senhor diz sobre isso? Doutor Pelaz, primeiro eu vou falar aí um pouquinho sobre essa questão da comissão de segurança, né, que eu acho muito importante. Eu sou meio suspeito porque eu sou mestre em segurança pública, né? Mas a OAB está de parabéns. É fundamental essa comissão porque vai exatamente oxigenar mais. Agora, com relação ao poder de requisição que tem a Defensoria Pública, que tem o defensor público, né, é algo que está consolidado no Brasil. Recentemente foi questionado sobre se o defensor público tem ou não poder de requisição. Aí o senhor pergunta, o que é poder de requisição? O poder de requisição, eu já venho usando ele há anos atrás. Anos atrás eu precisei obter informação com o secretário de Segurança, né? Requisitei a informação, ele não gostou e me representou na corregedoria. E qual foi o parecer do corregedor? Não, o doutor Severino não tem poder para requisitar sim, senhor secretário. Né? E esse secretário, então, virou meu amigo depois. Né? Até me ofertou um título de cidadão Santo Espírito Santense, né? Que por uma vez eu recebi esse título no dia que Carlos Alberto Torres recebeu também, né? Para tu ver. Eu comentei aqui que o senhor hoje é muito importante na Defensoria Pública. Doutor Severino, nós estamos chegando ao final, Fala Pelaz aqui da Rede TV. Gostaria que o senhor falasse um minutinho sobre o senhor e sobre a doutora Mariane. Pelaz, o que eu tenho a falar é apenas agradecer à Rede TV pelo acesso que vocês estão dando à Defensoria Pública, né, por meu intermédio, que Vossa Excelência me elegeu para ser o elo, né, entre Defensoria Pública, né, e Rede TV. E não posso também deixar de mandar um abraço aqui para o Carone, né? É candidato a senador, é um homem de respeito, é um homem que merece todo o meu carinho da população. Então, vai meu abraço para o Carone, que inclusive o Carone me convidou para fazer um quibe, né? Então, eu vou querer comer esse quibe lá na casa do Carone. Tá? Ó, Carone, abração para você, hein? Tamo juntos. Doutor Pelaz, agradecer novamente a minha oportunidade de estar aqui com o doutor Severino, com o doutor Pelaz, mandar um beijo, um abraço para o Carone, ele que está sendo candidato a senador, com certeza tem o meu apoio também, e mandar um beijo para minha mãe, Maria de Lourdes, que com certeza está me assistindo em casa. O Fala Pelaz fica por aqui, até semana que vem, se Deus quiser.